Olá, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou Manuela Cury e esse aqui é o Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. No vídeo de hoje eu vou apresentar os padrões da mudança na nossa evolução. Porque, para quem já me acompanha aqui há um tempo, estou falando que nós estamos vivendo tempos muito únicos e especiais, com mudanças muito profundas. Nós já estamos vivendo mudanças imensas, principalmente se a gente olhar o que os nossos avós viveram, mas mudanças ainda maiores estão chegando. E se a gente pega o início da nossa história até hoje, e a gente vai traçando um panorama, entendendo o padrão como as coisas se desenvolvem e olhando de uma forma macro, a gente consegue ver claramente que a gente está muito prestes a dar um salto muito grande e a passar por uma transformação muito importante. E que se a gente não fizer as adaptações e a entender que tipo de mudança são e entrar nesse novo padrão, nessa nova mudança, nessa nova forma de reconfigurar a realidade, vai ficar um pouco difícil a gente sobreviver dentro dos padrões antigos. E no final desse vídeo vocês vão entender por quê. Então, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero explicar um pouquinho aqui o título, porque a minha vontade era de chamar esse vídeo de Os Fractais da Nossa Evolução. Mas eu sei que esse é um termo que não se conecta muito com a mente das pessoas. Então eu quis trazer palavras um pouco mais palatáveis, que são os padrões da mudança na nossa evolução. Porque o que acontece? A gente vive, o nosso mundo, ele se organiza de maneira fractal, que são repetições de padrão. E se a gente vai olhando como tudo foi evoluindo, a gente consegue traçar um padrão e dentro desse padrão a gente consegue entender o que vai acontecer mais pra frente. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês aqui. E começando com a linha do tempo. Aqui eu vou trazer alguns elementos e como eles foram evoluindo de 13 mil anos atrás até hoje. Por que 13 mil anos atrás? Se você está assistindo já aos meus vídeos, principalmente sobre as previsões de 2025, você sabe de onde veio essa data. Porque 13 mil anos atrás foi quando começou a nossa história propriamente dita, quando teve o último grande degelo e os homens começaram a se organizar entre caçadores-coletores e mais para frente em aldeias agrícolas, etc, etc. E esse 13 mil anos, ele tem uma marca muito importante dentro dos ciclos das eras astrológicas, tanto 13 mil anos atrás como agora. Então por isso que eu estou usando esse espaço de tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, antes da gente entrar nisso, aqui eu coloquei as seguintes marcas. A gente tem 13 mil anos atrás, daí a gente tem 7 mil anos atrás, onde foi o período neolítico, onde começou a revolução agrícola e os homens deixaram de ser nômades e começaram a se assentar em pequenas vilas. 2 mil anos atrás, que foi quando começou o nosso calendário na época de Jesus, 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos atrás e hoje. Vocês estão vendo que os espaços estão ficando cada vez mais justos e isso tem um porquê. Bom, então primeiro a gente vai falar, eu coloquei aqui medicina, que são, para a gente acompanhar um pouco qual era a noção que o homem tinha sobre o próprio corpo, sobre a saúde. Então, há 13 mil anos atrás, aqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, conseguem. Esse aqui é uma foto, não é um desenho de como o homem vivia há 13 mil anos atrás. Ainda há pessoas que vivem como caçadores-coletores. E há 13 mil anos atrás funcionava desse jeito. Principalmente nos lugares quentes, a gente não tinha muitos recursos de roupas, as roupas eram super simples, eram tecidos, panos amarrados. O que o homem conhecia sobre o corpo era a estrutura física do que ele pode observar, ele tinha noção de que tinham partes essenciais, como a cabeça e o tronco, e eles faziam algumas associações com os animais. Então, quando eles matavam os animais e viam o que tinha dentro dos animais, eles conseguiam ir associando e entender que talvez aquelas partes poderiam estar dentro deles, de alguma forma. Aqui a gente tem uma imagem dos homens há 7 mil anos atrás. Como vocês podem ver aqui, já tem casinhas, que são as primeiras aldeias que foram se formando, e o conhecimento do homem sobre o próprio corpo não evoluiu muito, ele conseguiu entender um pouco mais, tem o sangue, os órgãos internos
são vitais, eles tinham algumas técnicas de cura como estancamento de ferimentos, uso de ervas, eles tinham um conhecimento muito profundo sobre as plantas, que talvez muito maior do que a gente tenha hoje, mas de acordo com o nosso entendimento tecnológico sobre medicina era algo ainda muito precário. E não evoluiu muito de 13 mil anos para 7 mil anos. Tiveram pequenas mudanças, algumas descobertas, mas de uma forma assim, muito visível e significativa, não mudou tanto. Aqui eu até coloquei um pouco antes de 2 mil anos atrás, coloquei essa imagem, que foi criada por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E ele dividiu o homem entre sanguíneos, fleumáticos, coléricos e melancólicos. E toda a medicina era baseada nesses 4 tipos de humores. E as pessoas eram tratadas em cima disso. Claro, tiveram outras coisas como sangrias, algumas terapias, pequenas cirurgias. Tem registros de rinoplastia na Índia há 4 mil anos atrás, mais ou menos. Mas ainda eram questões muito precárias. Porque, principalmente na medicina ocidental, como a grande parte onde a gente conhece a nossa história, né, onde se baseia os nossos conhecimentos, tinha muito preconceito sobre você abrir o corpo e entender o que tem lá dentro, as dissecações. Então elas eram muito restritas e eram muito feitas basicamente em animais e não tantos em seres humanos. Então a gente não conseguiu desenvolver o entendimento de como era o cérebro, de como eram as partes do corpo, porque o tabu em cima disso ainda era muito grande. E até coloquei, continua a mesma imagem, há 500 anos atrás. Então, de 2.500 a 500 anos atrás, não mudou praticamente nada. O que dominava a medicina era essa divisão de Hipócrates. Aí, a partir de 500 anos atrás, gente, vamos lá, a gente estava 13 mil anos atrás e agora a gente está 500 anos atrás. E aqui, há 500 anos atrás, o homem ainda não tinha clareza de quais eram as funções dos órgãos do corpo. Só a partir deste momento que eles começaram a se questionar e entender que talvez tenha algo um pouco mais profundo do que os humores do corpo. Então, há 150 anos atrás, somente a gente começou a entender o uso do antibiótico, que é algo assim super espalhado, a gente depende bastante disso, a gente usa muito antibiótico. E aqui é penicilina, né? Esse é um frasco de penicilina, que é o início, é o precursor do antibiótico. Isso somente há 150 anos atrás. Então, é assim, todas as coisas que eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês vão acompanhando isso. O quanto, no espaço muito grande de tempo no começo, a gente teve mudanças muito pequenas e que, de repente, há muito pouco tempo, a gente começou a ter mudanças fantásticas, né? Até um pouco mais a gente começou a ter os anestésicos, as cirurgias, os tratamentos, os remédios. O que são os comprimidos? Eu ainda acho isso muito fantástico. Você toma um negocinho desse tamanho e em 15 minutos para a sua dor de cabeça. Você está com gastrite, você toma um omeprazol e aquele sintoma vai embora. É algo muito fantástico se você pensar. É que a gente está tão mergulhado nessa realidade que a gente perde o espanto do quanto é incrível. Que a gente passou 13 mil anos sem absolutamente nada disso e de repente a gente tem pequenas bolinhas que curam doenças complexas. E aqui eu trouxe hoje, isso aqui é uma terapia genética, que eles chamam de CRISPR, que é possível hoje você fazer uma edição genética já. A gente conhece tão profundamente, imagina, 150 anos atrás a gente descobriu o antibiótico. Hoje a gente não só entende o DNA, mas a gente já consegue manipulá-lo. A gente já tem curas muito importantes para doenças genéticas. Então, assim, é muito fantástico que nesse espacinho, essa parte aqui, ó, esse gap aqui evoluiu mais do que tudo isso daqui. E vou mostrar outras coisas que mostram e reforçam essa visão. A segunda coisa que eu quero mostrar, assim, para a gente ir montando os fractais da nossa evolução, é o seguinte. Há 13 mil anos atrás, o que o homem conhecia do planeta? Vocês vão ver aqui, tem um pequeno círculo vermelho. Os homens, lógico, não tinham seres humanos só aqui, né? Eles estavam em todo o globo. Só que cada um deles só conhecia ali a pequena aldeia, o espaço que ele conseguia cobrir
caminhando. Era só o que ele conhecia sobre o mundo. Há 7.000 anos atrás, aumentou um pouco, até acho que esse círculo está um pouco superestimado, tá? Talvez os homens, cada homem aqui, talvez o que, por exemplo, começou aqui, talvez ele não tenha total noção daqui, sabe? A mesma pessoa, de toda a área que ele engloba. Acho que poucos seres humanos conseguiram expandir o seu conhecimento há 5.000 antes de Cristo desse tanto. Mas eles foram andando, foram passando informações, olha, ali tem um rio, nossa, ali tem um mar. Então, acredita-se que o conhecimento do homem nessa época já era um pouco mais expandido do que há 13.000 anos atrás. A gente foi entendendo um pouco mais as áreas que a gente conseguia cobrir caminhando. Há 2.500 anos atrás, mais ou menos, começou a se desconfiar de que a Terra era redonda. Mas isso não estava comprovado ainda. Era só uma percepção que começou a se falar no meio das pessoas eruditas. E claramente, isso aqui está um ponto de interrogação aqui, porque as pessoas daqui não tinham ideia de que tinha outras pessoas aqui. Então, olhando pelo ponto de vista daqui, isso aqui era um completo desconhecido. E vice-versa. Quem estava morando aqui, as pessoas que estavam habitando as Américas, não tinham noção que tinha gente do outro lado do mundo. Então, apesar deles começarem a desconfiar de que a Terra era redonda, o conhecimento que se tinha do planeta ainda era muito curto. E vamos lá, nós andamos quase 10.000 anos, tá? Há 500 anos atrás somente, que foram a época das grandes navegações, que o povo daqui entendeu que tinha povo aqui, que tinha outro continente, que tinha outras coisas. Imagina a gente hoje descobrindo que tem um outro pedaço do planeta Terra onde tem pessoas que a gente nunca soube. Era isso que eles viveram naquela época, foi muito fantástico. E isso somente há 500 anos atrás, tá? Há 500 anos atrás também começou-se a montar o modelo heliocêntrico, onde a Terra não é o centro do universo e ela gira ao redor do Sol. E a noção que eles tinham era até Saturno, mais ou menos, porque era o que eles conseguiam enxergar, a olho nu. Somente, eu coloquei 150 anos atrás, mas é até mais curto do que isso. Há 150 anos atrás, aproximadamente, a gente começou a descobrir esses três planetas no nosso sistema solar que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, Urano foi identificado em 1781, Netuno em 1846 e Plutão, gente, Plutão foi identificado há menos de 100 anos atrás, em 1930. Então tem pessoas vivas hoje, não se falava em Plutão, não sabia que isso existia, certo? E hoje, isso aqui é uma foto do James Webb, aquele super telescópio que está tirando fotos do universo. Esses pontos aqui não são estrelas, tá? São galáxias. Então, em menos de 100 anos, a gente não sabia que tinha Plutão. E, de repente, a gente tem uma foto dos confins do universo. Vocês conseguem entender o quão grandioso, o quanto a gente esticou o nosso conhecimento, a nossa percepção de mundo e de universo e de nós mesmos? E aí, a última coisa que eu quero trazer, eu coloquei de uma forma diferente, porque eu trouxe várias fotos sobre o quanto a gente evoluiu em termos de tecnologia. Então, o que acontece? Há 13.000 anos atrás, o que a gente tinha de tecnologia? A pedra lascada, o arco e flecha e o arpão, certo? Pula para 7.000 anos atrás, né? Andamos 6.000 anos. O que a gente evoluiu? A gente passou da pedra lascada para pedra polida, inclusive é chamada de Era da Pedra Polida. A gente passou 6.000 anos para a gente conseguir polir a pedra. O que a gente faz com a pedra hoje, gente? A gente faz portas, edifícios, blocos, esculturas, utensílios, tudo que a gente sonhar a gente consegue fazer com a pedra. E eles passaram 6.000 anos para polir a pedra e começar a dominar um pouco os metais. Eles também começaram a fazer objetos de cerâmica, potes, que pra gente hoje parece algo absurdamente simplório, mas para quem não tem nada, conseguir conter água, conter alimento, armazenar dentro de um pote de cerâmica é muito fantástico. E aí tem algumas outras coisas que não exatamente há 2.000 anos atrás, mas foram evoluindo. Por exemplo, o papiro, né? Algo que a gente acha também, é algo absurdamente simples, não dá nem para pensar que é tecnologia.
o papel, escrever no papel, você considera isso uma tecnologia? Pois é, há cerca de, aqui eu não lembro exatamente, eu não estou com o ano fresco na minha memória, mas foi um pouco antes de 2000 anos atrás, surgiu os registros em papiro e não mais em pedra, que é muito mais fácil de você reproduzir. E aqui, essa aqui é uma foto que eu peguei da época de Jesus, há 2000 anos atrás aproximadamente, que eles passaram a ter potes de vidro, potes de cerâmica, mas vocês conseguem ver que não tem muita diferença entre isso daqui e isso daqui? E a gente já andou assim mais 5.000 anos? Então é muito fantástico assim, o quanto, o momento o que está agora, isso que eu quero reforçar. Aqui eles tinham, lógico, outras tecnologias que eu não consegui trazer aqui nas imagens, eles tinham guindastes, eles conseguiam fazer construções, templos. Aqui um aqueduto, que também foi algo muito revolucionário, você conseguir dar circuito para a água, e isso permite agricultura, permite assentamentos, permite uma outra forma de se organizar na sociedade. E aqui eu coloquei uma foto do papel, porque o papel, como eu falei, que é algo tão simples na nossa vida, ele surgiu há praticamente 2000 anos atrás. Então é incrível, é fantástico, é gigantesco o tamanho da nossa evolução tecnológica. É isso que eu quero frisar aqui. Aí pula para 1000 anos atrás. A gente tem essa foto daqui, é de um barco viking. Então os barcos ainda eram muito simples, sem grandes tecnologias, principalmente, né? Considerando o que a gente sabe fazer hoje. Isso aqui é um astrolábio. Aqui a gente começou a ter os livros impressos, a desenvolver a imprensa, então isso permite que o conhecimento seja divulgado em uma escala um pouco maior. Começou-se a ter as armas, a pólvora. Aqui são as caravelas da época do descobrimento. Então isso aqui é 500 anos atrás, gente. 500 anos atrás a gente ainda vivia assim, sem GPS. Como que esse povo conseguia navegar sem GPS? É muito fantástico. Aqui é uma cena que retrata as minerações, então a gente já tinha uma extração industrial dos metais e produção de utensílios em cima disso. Aqui, representando mais ou menos 100 anos atrás, são os barcos, que claro, a gente já teve um grande pulo daqui. Esse aqui é o Thomas Edison e a lâmpada. Então a eletricidade, que é algo fundamental na forma como a gente se organiza hoje, e toda a tecnologia praticamente que a gente desenvolveu depende dela, é algo que surgiu há praticamente 100 anos atrás. Então, foi só a partir desse momento que a gente começou a ter o controle da eletricidade que a tecnologia realmente começou a tomar outra velocidade de desenvolvimento. E aqui, eu achei essa foto, achei muito legal, essa é a foto da primeira geladeira. Gente, geladeira. Você consegue imaginar a sua vida sem geladeira, sem a conservação dos alimentos dessa forma? Antes, as conservações eram com vinagretes, né? Você conseguia conservar no vinagre, na salga, na desidratação, mas eles não tinham geladeira. É muito incrível. Quer dizer, a gente sabe disso, mas quando você para raciocinar sobre isso, é muito... Toda a forma como a gente se organiza agora é muito diferente. A gente tem recursos que mudam completamente a nossa forma de interação e a nossa forma de perceber a realidade, inclusive. As possibilidades em cima da tecnologia que a gente está criando. E agora, o que a gente tem hoje de tecnologia? Senhor amado, né? Eu poderia, assim, fazer páginas e páginas e páginas de slides com milhares de fotos, porque explodiu a nossa capacidade de produzir tecnologia. Eu trouxe algumas coisinhas só pra gente pontuar. Celular, né? Não consigo nem colocar em palavras o quanto isso é fantástico, porque a gente tem música, a gente tem mapa, a gente tem calculadora, a gente tem todos os livros do mundo, a gente tem todas as músicas do mundo, a gente tem todo o conhecimento do mundo dentro disso daqui. Há 100 anos atrás, o que a gente tinha? Livros. E agora, tudo. Nesse tablet, nesse quadradinho. Assim, eu não sei... Vocês não ficam muito espantados? Eu ainda me espanto. Eu pego, às vezes, meu celular de verdade, real. Falo, meu Deus, eu nunca acredito que eu tô vivendo esse tempo. Sabe? Como se, de repente, eu tivesse sido transportada para a era dos Jetsons, assim, e estivesse no futuro. Eu ainda tenho esse espanto. Aqui eu coloquei uma foto das cirurgias por robótica, que é algo também fenomenal. Esse é o James Webb, que está tirando fotos do universo inteiro. O GPS... que eu não sei o quanto você ama o GPS, mas eu amo o GPS.
É fantástico. Isso ganha. Isso é uma coisa que tá muito no inconsciente das pessoas. No inconsciente não, num ponto cego. Porque eu já tenho aí algumas décadas de estrada. Então, no início da minha vida, eu viajava com os meus pais e era o guia quatro rodas, que era de papel. Então, primeiro que você tinha que olhar para o lugar onde você estava e entender onde você estava, porque não tinha um negocinho que falava, ó, você tá aqui, amiga. E aí você ia usando o papel e tentando se direcionar ali. E isso tomava muito tempo. Primeiro para você se localizar, você tinha que ter muita atenção no caminho para você não se perder no mapa. E você tinha que fazer um planejamento. Eu lembro que eu ia com os meus pais de carro, eu moro em São Paulo, e a gente ia para o Rio Grande do Sul. Então não era assim, vou colocar as coisas no carro e sai. E play no Google Maps. Não, assim, você tinha que se planejar. Então, peraí. Então, tem uma parada aqui, tem um restaurante ali, até aqui eu consigo ir com combustível, nesse trecho não tem mais abastecimento, nessa cidade eu tenho que pegar essa bifurcação, essa estrada vai até onde? Você tinha que se planejar, isso tomava tempo. Agora não. Agora alguém te dá o PIN ali no WhatsApp, você só põe ir. Então, você consegue entender como é diferente a nossa forma e o tempo que sobra para a gente fazer outras coisas que a gente não precisa gastar com falta de tecnologia, assim, substituindo a tecnologia que a gente tem hoje por no nosso tempo e raciocínio, é muito grandioso. Aí tem o ChatGPT, que dispensa aqui comentários, né? Eu ainda me espanto com aquele negócio, que ainda parece que eu tô falando com uma pessoa. E aqui eu coloquei o seguinte, essa aqui é a foto das galáxias que eu já tinha mostrado anteriormente, que a gente consegue enxergar, assim, os confins do universo. E aqui, esse GIF que está aqui rodando, isso aqui são as oscilações do campo quântico na escala Planck. A escala Planck é uma escala que é bilhões de vezes menor do que o próton do átomo. Então, imagina o quanto é pequeno que a gente está falando. Assim, o átomo já é algo muito difícil da gente conseguir conceber mentalmente o tamanho que ele é, porque ele é trilhões de vezes menor que uma célula. E assim, você já não vê a célula na sua mão. Imagina algo que é bilhões de vezes menor do que o núcleo do átomo. Porque, não sei se você já entrou em contato com isso, mas o átomo, ele tem os elétrons rodando, e o núcleo dele, que é a parte material, representa 0,0000001% daquilo. E isso aqui que eu estou te mostrando é bilhões de vezes menor do que isso. Então, o que acontece? Agora, isso que eu quero mostrar também sobre as questões dos fractais. O tanto que a gente conseguiu expandir para fora, a gente também conseguiu expandir para dentro. Então, são repetições de padrão. Tudo, o tamanho disso daqui que eu acho que ajuda a gente a entender o quanto ampliou a nossa visão e entendimento, está se replicando em muitos outros lugares. O tamanho que a gente entra para dentro e para fora também é o tamanho do alcance do nosso conhecimento, porque agora a gente tem internet, a gente tem acesso a tudo o tempo todo, resumido e explicado pelo ChatGPT. Então você consegue entender o tamanho do acesso que a gente tem à informação e com isso a gente consegue dar um outro sentido para a nossa existência aqui dentro, e acho que esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui. A gente não é o que a gente acha que é. Todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento exponencial que nesses últimos 100 anos explodiu, eles trazem algo muito maior do que só mais quantidade de tecnologia, mais do mesmo. Ele traz algo muito mais profundo, que é isso que eu quero falar para vocês. Então vamos lá. Aqui eu trouxe a imagem da espiral formada por Fibonacci, porque a estrutura da nossa realidade, ela se desenvolve nesse padrão fractal, que ela tem esse crescimento, que no começo é tudo muito lento e pequeno, e de repente, pá, você começa a ter aumentos substanciais, né? Se a gente colocasse um outro quadrado aqui, ele maior ainda, e maior ainda, e maior ainda. E a gente está nesse momento, onde a curva, onde cada pequeno passo traz ganhos muito grandes. Então, as coisas começam a tomar outra proporção. E aqui tem um outro desenho, que é um fractal gerado por computador. O que acontece? Nós, seres humanos, é como se a gente, na evolução, a gente tivesse, por exemplo, aqui, o homem de 13 mil anos atrás, ele estava aqui, ó, nesse pontinho, andando aqui, mas ele não tinha noção
disso tudo e que são grandes repetições de padrões, de mesmas coisas. As coisas não são tão variadas assim, elas vão se repetindo. Só que se você está aqui mergulhado, homem caçador-coletor, você não consegue identificar, você não tem conhecimento, você não consegue juntar as informações suficientes para ver que você tá aqui, mas você consegue enxergar tudo isso daqui. E agora a gente está nesse momento. Nós continuamos sendo fisicamente do mesmo tamanho, mas a nossa consciência não. A nossa consciência já amarra tudo isso daqui. E a gente só não está realmente, a gente só não fez essa transformação e esse shift ainda porque nós estamos muito distraídos com as futilidades das nossas tecnologias. Porque a tecnologia ela tem um lado muito legal, que traz possibilidades de acesso, de conhecimento, de aprendizado, de crescimento, mas ela também foi criada, a gente sabe disso, para gerar distrações e entretenimentos inúteis, né? Porque a grande maioria do tempo das coisas que você consome, né, as pessoas, eu inclusive às vezes, que tô lá scrolling, passando os reels, eu duvido que meia hora depois, se alguém te perguntar, você consegue responder o que você viu. Então é um tempo que você está rasgando fora, sabe? Em vez de usar para coisas que vão ser permanentes, que vão te conectar, que vão te trazer sentido. Porque essa informação já está disponível, mas ela não está sendo utilizada porque a gente está ainda vivendo a fragmentação da realidade por causa das distrações. É isso que eu quero tirar, assim, tipo, para de se distrair, deixa eu juntar as pontas aqui para você. Então, o que acontece? A nossa realidade está se tornando wireless e energética, certo? Por isso que eu trouxe essa questão dos fractais. Assim como toda essa tecnologia que a gente está trazendo, a gente está saindo muito do material e indo para a energia, né? A gente se comunica de forma instantânea, a informação que está aqui instantaneamente, transcendendo o tempo e espaço, está lá na China em questão de milésimos de segundos. A gente consegue carregar o celular sem fio. A gente transmite informações de forma sem fio, pelo ar, wireless. E o que acontece? Nós estamos descobrindo essa característica sobre nós. Porque toda a tecnologia que a gente cria, a gente está pondo para fora, aquilo que eu falo, tudo que a gente expande para fora, a gente também expande para dentro, essa questão dos fractais. Toda a tecnologia que a gente cria, ela conta algo sobre como nós somos. Quando a gente descobriu quando a gente criou a lente do celular, da câmera, foi quando a gente também estava descobrindo o funcionamento do nosso olho, que funciona igualzinho uma câmera. Ou, por exemplo, há 13 mil anos atrás, que tecnologia que o homem tinha? Era o pau, o arco e flecha e a pedra. E era o que ele conhecia sobre o corpo, a estrutura física, né? Que a perna é dura, as estruturas básicas. Então, agora que a gente está desenvolvendo toda essa tecnologia muito profunda e wireless, a gente está descobrindo coisas muito semelhantes sobre a gente. Como, por exemplo, que você tem um campo eletromagnético que sai do seu coração. E que esse campo eletromagnético, ele determina a sua realidade. Ele tem funções muito profundas. Ele excita o campo quântico. E é a partir dele que você experiencia a sua realidade. A partir da qualidade dos sentimentos que você propaga e recebe, é que você vai viver as experiências que você vai viver. E além disso, agora a gente está tendo acesso à qualidade energética da realidade. Então, não são só as coisas materiais que se somam e a gente tem aqui toda essa loucura que a gente vive. A gente tem a camada simbólica, que é abstrata, assim como as coisas que a gente está desenvolvendo. A gente também tem a camada das conexões. É isso que a gente está, a física quântica, tem aquele cientista que eu amo, Nassim Haramein, ele fala que muito mais importante do que a gente entender qual é a partícula fundamental é entender a conexão e como que esse universo vai se dividindo entre essas partículas. E aí, agora, a gente vai conseguir entender a nossa relação de uma forma mais profunda. Como, por exemplo, a psicosfera ou o inconsciente coletivo. Isso é absolutamente real. A realidade que a gente vive é a soma da qualidade dos campos eletromagnéticos de cada uma das pessoas que estão aqui no planeta. A gente só vive essa loucura absurda que a gente está vivendo porque a gente acredita nela e porque a gente fica reforçando e contando a mesma história dia após dia. Se por um acaso a gente, por alguma razão, conseguir recontar essa história de uma forma diferente, como não há escassez, tem tudo para todo mundo,
nós vivemos com respeito e honestidade, a gente vai passar a viver essa realidade. A gente só vive isso porque a gente, por alguma razão, se engajou nessa história. E isso é formado pelo inconsciente coletivo. Então, se a gente acredita na escassez, situações de escassez vão acontecer. Não à toa a gente está vivendo tantas tragédias que restringem ainda mais os nossos recursos, porque essa é a mensagem que a gente está vibrando, a grande maioria, nos nossos corações. Então, muito do que a gente faz, das questões mais negativas e densas que a gente coloca no campo, é porque a gente não conhece esse efeito sobre nós e sobre a realidade. Se todas as pessoas do planeta tivessem esse conhecimento, assim como a gente sabe hoje que a Terra é redonda, a gente não estaria tendo as atitudes que a gente está. Então agora, o grande salto vai ser através desse conhecimento, da forma como a realidade se forma, porque agora a gente já tem acesso a parte mais profunda, né, bilhões de vezes melhor do que o átomo, e isso é uma massa contínua onde tudo está conectado. E a gente está começando a entender o nosso papel na criação da realidade para além das nossas ações físicas. Eu, por exemplo, hoje, levando esse conhecimento em consideração, eu tenho muito cuidado, inclusive com os meus pensamentos. Porque eu já comecei a perceber que até o pensamento começa a alterar questões. Então, quando eu estou com uma pessoa, às vezes você acha que eu não tenho pensamentos de julgamento? Óbvio que eu tenho. Mas eu já me policiei e falei, não, cuidado, porque você está vibrando isso. Eu não assisto um monte de conteúdos, filmes densos, filmes de terror, etc., porque eu sei que aquilo vai vibrar no campo e eu vou reforçar aquela realidade. Por isso que eu não faço isso. Não porque eu não goste. Mas, quer dizer, hoje do filme de terror realmente eu já não gosto mais. Mas tem várias outras coisas muito densas e pesadas que me geram um certo prazer, que todo mundo faz, mas eu não faço porque eu não quero ficar contando essa história de novo, over and over again, sabe? Então, é essa consciência que eu quero começar a trazer para vocês, que a gente está tendo já descobertas, que já estão aí. Pode pesquisar, The Heart Math Institute, ele vai te mostrar tudo sobre o campo eletromagnético do coração. E isso tem uma conexão profunda com o campo quântico. E todo o nosso mundo material, ele é feito dessa informação que se coagula na matéria. Gente, o nosso mundo é feito de 118 peças, que são os elementos da tabela periódica. O que muda é só a reorganização. E isso se reorganiza de acordo com o que a gente acredita que é a realidade. Principalmente a questão ligada à história. Por exemplo, a violência, eu preciso atacar o outro antes que o outro me ataque. Isso é totalmente a história que a gente está contando para nós. E a reverberação dos nossos corações é fundamental nisso. Então, trouxe todo este caminho evolutivo, toda essa trilha do tempo aqui para vocês, para mostrar como está claro que agora o nosso entendimento sobre nós mesmos expandiu muito e muda fundamentalmente como a gente atua entre nós. Porque agora o nome do jogo é conexão. A gente não criou a internet? A gente já não estamos todos conectados dentro da bola e a gente consegue ter informações de tudo que está por aí? A conexão não virou a grande bola da vez? As redes sociais, os conteúdos virais? Então a gente precisa agora incorporar isso em relação ao nosso funcionamento e o nosso papel na realidade. E pessoal, se tudo isso já começou a fazer muito sentido para você, eu tenho um curso que explica com muita simplicidade e clareza não só as questões da física quântica, mas outras, como que essa nova realidade está se formando e os conhecimentos que a gente tem, as ferramentas que a gente tem para passar por essa existência de uma forma muito mais leve e com mais controle dos acontecimentos da sua história. Então ele se chama Vibing Up. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês. E eu quero deixar um cupom de desconto de 50% do valor do curso. Só você colocar lá, comunidade 50, que você vai pagar a metade do valor. E o curso ele já tem um valor muito convidativo para um curso desse peso. Com 50%, juro, assim, é um dos melhores investimentos que você vai fazer, principalmente depois de 2026, fica a dica. E se tudo isso fez sentido mesmo, se conectou com o seu coração, divulga esse vídeo, passe para as pessoas, porque quanto mais rápido a gente tiver noção do que está acontecendo, do tipo de transformação que está chegando, mais rápido a gente vai passar
por esse momento de transição e conseguir viver uma realidade onde a gente está conectado, onde a gente entende o nosso papel, onde a gente entende nossa importância e a gente consegue colocar os valores que realmente importam no nosso coração no campo e viver uma realidade baseada nisso, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.